Nós vamos abrir a palavra em 1 Reis, capítulo 18. Mesmo assentado na graça de Deus, você que está na sua casa, você recebeu a boa notícia hoje, que podemos estar na igreja, porque foi liberado, glória a Deus. Então o primeiro versículo está dizendo assim: muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no terceiro ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Esse é o primeiro versículo. Vamos agora para o mesmo capítulo, no 41, versículo 41, até o 46. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. Saiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço: sobe, olha para o lado do mar. E ele subiu e olhou, e disse: não há nada. Ele subiu e olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro de pouco os céus se enegreceram, como nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Aleluia! A palavra do Senhor será sucinta, mas será poderosa para a tua vida. A palavra de Deus, ela é autêntica e poderosa. Está escrito no livro de Provérbios. Você não precisa abrir, vou fazer só a citação. No capítulo 25, no versículo 11, diz assim: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita no seu tempo. Elias recebeu uma palavra do Senhor, no primeiro versículo que eu li: fale para o rei que o tempo de escassez terminou e vai chover. E foi isso que ele disse. Porque quando temos o poder da palavra emitindo para produzir o resultado que Deus providenciou para isso, com certeza os resultados sempre virão. Você conhece Elias? Elias era um profeta que aprendeu a viver os limites, mas um profeta que dava importância à promessa de Deus e não às circunstâncias. Um profeta que olhava os indícios, mas não cria nos indícios. Ele cria no poder da palavra. Que passou a vencer todas as situações que aparentemente diante dos seus olhos eram pequenas. É que nós temos que enxergar o que a Bíblia diz. Esse relato é muito rico. Esse ministério de Elias é muito rico para nós extrairmos as lições. Porém, nós estamos focalizando aqui uma história que se promove nos nossos dias nessa pregação, mostrando que você não deve desprezar as coisas pequenas. Você muitas vezes dentro desse mover da fé, nós temos que entender que quando você está
na fé, você precisa ouvir a palavra de Deus para a sua fé ser crescente. Você precisa ouvir a palavra de Deus para colocar na meditação diária do seu cotidiano. Você precisa da palavra de Deus para entender o que vem na tua boca não seja nada natural, que vai interferir nas coisas que você está vivendo. E muitas vezes nós somos envolvidos por circunstâncias que nós não temos resposta. Então eu quero dizer para você, importa a realidade da promessa, porque quem fez a promessa é fiel, porque se você olhar para as circunstâncias, as coisas não serão boas. Então o tema dessa mensagem é este: o que fazer quando a chance é pequena? Mas você pode dizer, Elias era um homem que, as mensagens que eu já ouvi, um homem poderoso, mas é um homem que aprendeu a viver na escassez da água. É um homem que aprendeu a viver no limite da escassez da comida. Um homem que aprendeu a viver na escassez de coisas pequenas, que confundiu as pessoas que o acompanhavam. Mas Elias, ele nunca se desprendeu de confiar, de depender do poder de Deus. Tanto é que está escrito em Tiago, capítulo 5, Elias era homem como nós, mas o seu ministério e a sua maneira de ser, ela foi potente, porque ele se submeteu a sua vida nas mãos de Deus. E ele estava agora deparando-se com uma situação difícil, depois de participar de momentos de grande poder exalado dos céus. Ele já estava também acostumado a ver as coisas pequenas se tornarem extraordinárias. Ele já estava acostumado de ver que quando faltou, através da escassez, o alimento, Deus providenciou. Quando faltou água, Deus providenciou. Quando faltou o momento em que o desafio precisava de pessoas, ele estava sozinho. Mas quando Deus sussurrou nos seus ouvidos dizendo, Elias, fique em paz, você não se dobrou sozinho. Eu mantive mais 7 homens que guardou a fidelidade da fé. 7.000 homens que guardou a fidelidade da fé. Mas eu tenho uma pessoa que está te ajudando, Elias. Eu quero que você saiba. Chama Obadias. Ele guardou mais 100 profetas em cisterna e alimentava-os com pão. Eu estou dizendo isso porque ele também tinha que saber que ele não estava sozinho. E quando você está administrando situações que aos seus olhos naturais são pequenas, e você está vendo que não há resposta, não há solução, eu quero que você saiba que Deus é especialista em ter os primeiros começos com você, para você ter uma fé crescente e começar a ter o êxito. Elias tinha acabado de vencer 450 profetas de Baal, mas o rei estava furioso, porque a seca estava predominando. Mas Elias, ele foi e disse, assim diz o Senhor, vai chover. É como eu digo para você, assim diz o Senhor, está escrito na sua palavra. O problema que você tem, o indício que você está percebendo com os seus olhos, as impossibilidades, aquilo que você acha que é improvável, você tem que ter o entendimento que a palavra dita pelo Senhor no seu tempo, ela tem um efeito eficaz que muda a situação. Ele é especialista nas coisas pequenas. E aqui está Elias num cenário em que uma coisa se levantou grande, ele não tinha resposta. O que ele poderia dizer? Deus já fez o milagre, mas hoje a escassez de água numa chuva. E Deus disse,
testificando o coração de Elias. Fala para o teu moço ir, olhar para o mar, e ele veja o que está havendo lá. E aquele moço, está dizendo aqui no versículo do texto de 1 Reis, capítulo 18, ele foi e trouxe uma resposta dizendo: não há nada ali, versículo 43. Eu fui lá, não tem nada. É assim que muitas vezes as pessoas se comportam diante de uma situação de inviabilidade, e mesmo tendo a palavra. Por isso que nós temos insistido que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas não sou eu que insisto, mas é Hebreus capítulo 11, versículo 6, que nós temos que estar municiado com esta graça de Deus, porque a grandeza de Deus começa por dentro de você. Quando você confia, as coisas pequenas têm soluções. Quando você confia, quando o gigante surge, as coisas começam a aparecer como solução. Aquele jovem foi e disse: não tem nada. É como você muitas vezes orando, longe daquilo que você ouviu da palavra. Eu vejo os céus como de bronze. Deus não está ouvindo a minha oração. Eu devo ter tido algum pecado que Deus não pode me ouvir. Meu irmão, quando você abre o seu coração, pede perdão. Este é o poder do Evangelho. Ele te perdoa, não te vê o passado, Ele responde o presente, o dia presente, dia presente, dádiva de Deus todo dia para a tua vida. Ele é galardoador daqueles que o buscam. A Bíblia fala: invocar-me-ei, e Ele diz: e eu te responderei. Me invoca e eu te responderei. Me invoca e eu te responderei. É isso que Deus faz. Mas o mundo natural, nós não estamos nos dias diferentes de Elias. O mundo natural quer colocar muitas vezes pessoas perto de nós, ou longe de nós, ou deste mundo, para dizer: eu não vejo nada, você está equivocado, você não tem solução. É como os discípulos falaram para Jairo: recebeu o recado, sua filha morreu, não importune mais o mestre. É mais fácil dispensar. Não, é mais fácil crer na palavra, é mais fácil se agigantar por dentro, saber que essas pequenas coisas têm uma solução. O que fazer quando a minha fé parece fraca? O que fazer quando aparentemente parece fracas situações? O que fazer, Márcia, e ver o Robert ali? É orar, é declarar saúde divina, é declarar que ele vai viver, ele vai casar, ele vai abençoar, aleluia! É esta visão que nós temos que ter. E aquele moço foi e disse: Elias, não vi nada. É assim que muitas vezes a pessoa que é apenas ouvinte da palavra, não praticante, ele não vê nada. Ele vê quando a congregação, quando a igreja está pegando fogo, nesse fogo pentecostal. Mas eu quero que todos sejam perceptivos, sejam envolvidos pela unção, porque está escrito em 1 Coríntios 2:9, os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram o que Deus tem preparado para você. Então chegou o momento de eu te dizer: qual é o contraste entre Acabe e Elias? Entre o jovem, 7 vezes, na 7ª, ele viu, nascendo lá do mar, uma pequena mão, do tamanho da mão de um homem, e ele veio contar para Elias, e Elias disse: esta é a resposta, esta é a resposta. Meu irmão, Deus não quer que você corra risco com a tua fé, mas quando você age em fé, a resposta vem determinada dos céus. Deus faz tudo para que você receba. Deus cuida bem de nós. Deus é bom. Deus não erra conosco. Ele nos ama. Então se anime por dentro. Renove a tua mente. O contraste, quando Acabe recebeu a notícia. Eu estou sintetizando.
Ele recebeu a notícia, ele foi fazer o que estava determinado para fazer. Ele tinha uma festa marcada. Rei, pode subir, pode comer, pode evidenciar o que você quer. Agora estou conjecturando, possivelmente ele chegou lá e disse, já conversei com o profeta, e a chuva chegou porque eu tive a minha influência, eu quero o crédito disso. E ele deve ter se vangloriado ali. Mas qual foi a atitude de Elias? Ele subiu no Monte Carmelo e foi buscar o Senhor, dizer, obrigado, Senhor, porque coisas pequenas são transformadas em coisas grandes. A Bíblia está cheia de exemplos, cheio de histórias, que antes de ser grande, começa pequeno. Meu irmão, por que não dizer de Gideão, que quando ele foi chamado por Deus, a primeira expressão que ele teve, ele disse, eu sou o menor na minha casa, eu sou o mais pequeno, no sentido assim, eu não sou capacitado para realizar isto, eu sou o menor na minha tribo. Mas Deus disse para ele, vai na força do teu Senhor e faça. Deus apenas deu uma cornetinha para ele, para 300, deu cântaros vazios, deu tochas, pequenas coisas que simbolizava a obediência e a palavra que foi dita pelo Senhor. Deus tem dito a seu respeito, Deus tem dito à tua família, Deus está dizendo o que você pode receber. Começa de coisas pequenas, começa com coisas pequenas, você se curva diante de Deus, porque as coisas grandes vão acontecer, porque o homem curvado diante de Deus, ele é grande diante da circunstância. O homem que se coloca na oração, na palavra, ele se torna grande. É a mulher, o homem, a igreja que se envolve na fé, é um centro de força que é gerado todo momento. E quando a pessoa diz não há nada, ele diz há tudo, porque o meu Deus é tudo, o meu Deus é grande, o meu Deus é poderoso, Ele é que pode me dar os testemunhos para contar, e Ele quer que você tenha um testemunho de vitória na tua boca. Quando a chance é pequena, o que fazer? O que vai fazer a diferença? Você pode dizer, mas o que é uma chance? Uma chance é possibilidade de algo acontecer. Você tem essa chance. Uma chance é a possibilidade de algo acontecer. É a oportunidade dada a alguém. Muitos falam, eu quero uma chance. Deus precisa ouvir a minha oração. Eu quero uma chance. Você tem toda a chance. Porque quando Deus fala a teu respeito, você nasceu de novo, você recebeu a palavra, você está nessa noite aqui para comungar, viver essa comunhão com Deus, a ceia. Não há nada que possa impedir de nós vermos a cruz vazia. Não há nada que pode nos impedir de ver que Ele ressuscitou. Não há nada que pode nos impedir e confiar, tendo fé no nosso coração. Ele está cuidando de nós. Está escrito em primeira epístola de Pedro 5,6, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. O que você precisa para ser um vencedor, quando você tem uma pequena oportunidade? Precisamos não desistir dos obstáculos que surgem. Começa pequeno e tem tendência de ficar grande. Então corta a cabeça do gigante na hora. Vai contra o teu gigante falando. Porque quando você tem uma vitória para conquistar, é claro que para ter vitória você tem que encarar um problema. É claro que para ter vitória você precisa encarar uma dificuldade, encarar um desafio. Para quê? Não é porque Deus quer ficar tomando situações, vendo você sofrer, dizendo agora que ele está sofrendo, que ele vai valorizar a fé. Não!
Pelo contrário, Ele quer ver as nossas reações como praticantes da palavra, da fé, vivendo uma fé onde muda a circunstância, vivendo uma fé que nós não vamos dar pontos para Satanás. E eu tenho que ir indo para a conclusão. Meu irmão, o mundo não está diferente como do tempo de Elias. Há uma chance para a nossa nação chamada Brasil sair da crise. Nós estamos vendo o povo evangélico se levantando e levantando uma bandeira. Nós estamos vendo os coligados se levantando dizendo: nós podemos ir contra essa corrupção. Há um remédio, e a Bíblia fala: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Há uma chance na sua vida financeira. Ela está pequena, mas você pode falar para Deus: eu sou fiel nas pequenas coisas, e Deus vai te colocar em elevada posição. Meu irmão, nós cremos também que haverá o remédio para essa epidemia, porque a crise foi criada por Satanás. A catástrofe, o mal é criado por Satanás, mas o livramento vem de Deus. Uma coisa eu posso te dizer: Deus move o inferno. Sabe como Deus move o inferno a teu favor? Quando você saiba que você é convicto que o sangue de Jesus está sobre a tua vida, e você tem uma palavra de fé, uma palavra coletiva. Nós não vamos sair do nosso comportamento cristão. Eu não vou negociar, porque uma das coisas que Elias teve, ele creu na palavra. Por isso que ele disse para Acabe: vai chover. Por isso que ele disse para o jovem: vai lá 7 vezes, tenha perseverança, porque a perseverança é nessas horas que você aplica a fé. E é aqui que diz: fé audaciosa. Você não corre risco, o céu move ao seu favor. Fé que vai trazer resultados de Deus para a tua vida. Chance que o teu emprego vai chegar. Oh, glória a Deus. Chance que a tua economia vai ser sustentada. Nós nunca vimos num período de tanta crise. São um ano e meio que, dentro da minha vida, que eu vi. Já passei por alguns planos, mas não vou falar a minha idade agora. E eu sei que quando os planos passaram, irmãos, era difícil, mas agora pintaram o pavão como de uma maneira tão feia, porque eu fui no zoológico, o pavão é bonito, né? Parece o arco-íris, você olha assim, a aliança de Deus. Mas foi nesse período que Deus tem prosperado a sua igreja. Enquanto eles falaram: não estou vendo nada, a igreja está dizendo: estou vendo o livramento. Enquanto estão falando: não estou vendo nada, a igreja está vendo o milagre, está vendo a cura, está vendo você no seu lar, dizendo: você pode vir para a casa de Deus. E aqui vai um recado: está liberado os 80%. Está liberado também o berçário das crianças. A partir de domingo, traga suas crianças para estar conosco. Abriu! Aonde passa um boi, passa uma boiada, no bom sentido. Oh, glória a Deus! Sabe por quê? Fabiano já testou isso. As crianças vão ouvir: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ela vai ouvir, ele vai entender. Porque você viu como o resultado dos nossos adolescentes aqui, sendo batizado voluntariamente? Então você precisa ter uma fé audaciosa. Quando a chance é pequena, você precisa desenvolver atitudes corajosas, a realização dos seus sonhos, a superação da crise, a experiência. Tempos melhores não são automáticos. Não é como um carro automático. Minha mulher gosta de carro automático. Eu gosto de carro automático, mas também o carro do outro também gosto. Nós temos isso também. Tudo vale. Agora, a fé não dá para ficar no automático. Nós temos que surpreender. E eu vou agora dizendo: precisa saber que essa chuva lhe pertence. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Este é o sinal que vai chover. Então começa a plantar a sua semente, porque ela vai germinar e você vai colher. E a chance que Deus está te dando é dizer que na hora que você precisa, você é diferente do mundo. Você busca os altares.
quão amáveis são, Senhor, os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira pelos teus átrios. Há um dia é melhor do que 1000. Eu quero te dizer que nessas pequenas histórias, nessas pequenas experiências, tem grandes e extraordinárias manifestação do poder de Deus. O que você está vendo? Não há nada? Muda o vocabulário. Esse louvor que nós cantamos, não há nada melhor que o nosso Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Herbert, eu ensaio na semana para cantar com você. Eu falei isso para o Cauê, eu ensaio para cantar com vocês. No banheiro, mas eu ensaio, no carro. Sabe por quê? Eu vou te dizer uma coisa para você. Nós temos que ir na contramão desse mundo. O mundo diz não há nada. Nós vamos dizer há tudo. Enfermidade, nós vamos dizer tem cura. Nós vamos dizer que não há escassez para nós. E há salvação em Cristo Jesus, porque hoje é dia de ceia. E você que está aqui pela primeira vez e quer receber Jesus como seu Salvador pessoal, fique em pé agora, eu quero te abençoar. Se tem alguém nos visitando e quer receber a primeira vida, glória a Deus. Aonde está a segunda vida? Oh, aleluia. Aonde está a segunda vida? Tem mais alguém que quer receber Jesus como Salvador? Oh, aleluia. Nós vamos te abençoar no nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Você que está no seu lar, quer receber Cristo como Salvador, vem aqui à frente, nós vamos te abençoar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Você que está no seu lar, eu quero dizer que depois dessa oração, eu vou terminar a transmissão para a televisão, para os lares, e nós vamos dar continuidade ao culto.